Olá, alunos e alunas, estudantes de Química. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula com seu professor Heber Barbosa. Nesse momento, estamos dando continuidade ao estudo das propriedades periódicas dos elementos químicos. E dentro do estudo dessas propriedades periódicas, nós iremos agora estudar a segunda propriedade periódica, denominada caráter metálico, e por alguns também chamada de eletropositividade. Ora, antes de estudar a eletropositividade, faz necessário realizarmos aqui uma revisão acerca do raio atômico. Como nós bem sabemos, o raio atômico, em linguagem simplificada, ele pode ser entendido como a distância do centro do núcleo até a camada de valência. Isso mesmo, o raio atômico é a distância do centro do núcleo até a camada de valência. Então, através do estudo do raio atômico, você entende que nós podemos ter elétrons distantes do núcleo e podemos ter elétrons com essa distância sendo modificada. Existem elétrons com maior distância do núcleo, existem elétrons com menor distância do núcleo, e esse estudo é realizado através do raio atômico. No estudo do raio atômico, nós vimos que, dentro de um mesmo período, quanto mais para a esquerda está o elemento, maior é o raio atômico. Elementos mais para a esquerda na tabela periódica tem raio atômico maior, e dentro do mesmo grupo, dentro da mesma família, quanto mais para baixo está o elemento químico, maior é o seu raio atômico. Então, aluno, para que você entenda a próxima propriedade periódica a ser estudada, é importante que você note que os átomos que estão mais para a esquerda, dentro do mesmo período, os átomos mais para a esquerda têm raio atômico maior, e dentro do mesmo grupo, os átomos mais para baixo têm raio atômico maior. Essa informação é importantíssima para a sequência do estudo das propriedades periódicas dos elementos químicos. Então, vamos agora iniciar especificamente o estudo da eletropositividade ou caráter metálico. Bem, eletropositividade é a propriedade que mede a tendência do átomo perder elétrons. A medida da tendência do átomo perder elétrons é a propriedade eletropositividade. Vamos então observar um exemplo. Exemplo para análise. A pergunta é a seguinte: qual dos dois átomos abaixo perde elétrons com maior facilidade? Ou seja, eu estou te perguntando qual desses dois átomos aqui representados é o mais eletropositivo. Isso mesmo, perguntar qual átomo é mais eletropositivo é perguntar qual átomo que perde o elétron com maior facilidade. Bem, façamos aqui a nossa análise. Primeiro, vamos observar o raio atômico, ok? Para você entender a eletropositividade, você primeiro tem que analisar o raio atômico. Ora, você comparando esse átomo do lado esquerdo com o átomo do lado direito, esse do lado esquerdo tem o maior raio atômico, ok? Então, tem uma maior distância do núcleo para o elétron da camada de valência. E, aluno, você sabe que cargas opostas se atraem. Agora, se a distância entre as cargas é uma grande distância, nós temos uma menor atração entre as cargas. Quando você compara esse átomo do lado direito com outro átomo que eu desenhei aqui no lado esquerdo,
Você nota que esse segundo átomo tem uma menor distância do núcleo para o elétron. E aluno, se você sabe que cargas opostas se atraem, quanto menor a distância entre as cargas, quanto mais próximas as cargas se encontram, maior é a atração entre essas cargas. Então, observe, quando o raio atômico é grande, o elétron sofre menor atração pelo núcleo, ok? Isso se nós temos um grande raio atômico. Mas se nós temos um pequeno raio atômico, há uma grande atração do núcleo pelo elétron. E de que maneira isso interfere na eletropositividade? Veremos. Ora, se nós temos o elétron sofrendo uma fraca atração pelo núcleo, se o núcleo não segura fortemente o elétron, então esse elétron ele é liberado com facilidade. Isso mesmo, aluno, porque o que prende um dos diversos, muitos fatores que prendem o elétron ao átomo é a atração do núcleo pelo elétron. Mas se esse núcleo, ok, tem uma grande distância para o elétron, a atração é pequena, então o elétron facilmente pode sair daquele átomo. O elétron é liberado com facilidade. Agora, se nós temos o elétron muito perto do núcleo, esse elétron está mais preso ao núcleo, então o elétron não será liberado com facilidade. Observe que eu não estou falando aqui que se o raio atômico é menor, eu não estou falando que o elétron não pode ser liberado. Estou aqui dizendo que quando o raio atômico é pequeno, o elétron não é liberado com facilidade. Então observe aqui, o elétron sendo liberado, aliás, com uma certa facilidade, ok? E essa facilidade em perder o elétron, inclusive eu vou repetir aqui essa animação. Observe, aqui está o elétron sofrendo uma fraca atração pelo núcleo. E como o núcleo não atrai fortemente o elétron ele sente-se livre para ir embora. E você observa o elétron abandonando a eletrosfera com grande facilidade. Tchau, elétron, ok? E você observa aqui, ó, eita, o elétron não está conseguindo sair. Aluno, você percebeu o que aconteceu com esse elétron? Não, professor, eu fui pego de surpresa, não observei o comportamento desse elétron. Eu vou repetir para você, estudante, o comportamento desse elétron. Você nota que ele está muito perto do núcleo. E essa proximidade do núcleo gera uma forte atração do núcleo pelo elétron. Então o elétron não é liberado com facilidade. Então vejamos esse elétron escapando deste átomo. Lá vai escapar, eita, não escapou, ele vai fugir, não está conseguindo sair. O elétron, puxa, até que ele tentou, mas o elétron não conseguiu sair do átomo porque estava preso ao núcleo devido ao menor raio atômico. Então o que é que você percebe aqui nesse momento? Átomos com maiores raios atômicos são mais eletropositivos. Quanto maior o raio do átomo, mais facilmente ele perde os elétrons. Átomos com menores raios atômicos, né, eles são menos eletropositivos. Se o raio atômico é pequeno, o átomo não perde elétrons com facilidade, é baixa a eletropositividade. Então, aluno, essa imagem é importantíssima. Maior raio atômico, maior eletropositividade. E essa informação é de grande importância para você, estudante de química. Os átomos que mais facilmente perdem elétrons são aqueles que têm um grande raio atômico. Então vamos registrar aqui as nossas conclusões acerca da eletropositividade. Ora, os átomos que estão cada vez mais para a esquerda e mais para baixo na tabela periódica, como por exemplo frâncio, que é um elemento de grande raio atômico, certo? Os átomos que estão mais para a esquerda e para baixo na tabela, eles apresentam o raio atômico maior
E se eles apresentam um raio atômico maior, eles também apresentam maior eletropositividade. Isso mesmo. À medida em que aumenta o raio atômico, também aumenta a eletropositividade. À medida que o raio atômico se torna maior, torna-se maior também a tendência do átomo perder elétrons, torna-se maior a eletropositividade. É bom lembrar que quando nós falamos de eletropositividade, nós não podemos nos referir ao grupo 18, na linguagem moderna, na linguagem antiga, denominado grupo 8A, que são os gases nobres, que são elementos estáveis. Eletropositividade mede a tendência do átomo perder elétrons. Gases nobres não apresentam essa tendência natural de perder elétrons. Eles são estáveis. Como assim, professor? Estáveis. Não tem tendência de sofrer modificações na sua eletrosfera. Gases nobres não apresentam tendência natural para perder os seus elétrons. Então, eletropositividade é uma propriedade que não é analisada, considerada para gases nobres, já que eles são estáveis e não apresentam tendência de perder os seus elétrons. E lembrando, o frâncio é o elemento químico de maior raio atômico e, consequentemente, o elemento químico de maior eletropositividade. O elemento frâncio, o elemento artificial, o elemento que não existe naturalmente no ambiente, em nosso planeta, foi criado pelo homem, o elemento frâncio. E essa imagem é importante que você passe para o seu caderno, porque essa videoaula só faz sentido se você pausa e registra a informação de maneira organizada em seu caderno de estudos. Ora, a eletropositividade ela é chamada caráter metálico. Por quê? Porque são os metais que têm tendência de perder elétrons. Isso mesmo, aluno. Quando você fala em metal, okay, aquele elemento que tem um brilho característico, o brilho metálico, metal, por definição, é aquele elemento que tem facilidade de perder os seus elétrons. Então, a eletropositividade, a medida da tendência de perder elétrons, também é a medida do caráter metálico. Ou seja, todos esses elementos que são metais, observe bem, metais são a grande maioria da tabela periódica. Metais são eletropositivos. Metais liberam elétrons com grande facilidade. Agora, lógico, alguns metais liberam elétrons com mais facilidade que outros metais. Isso significa dizer que dentre os metais, escute bem, aqueles que estão mais para a esquerda e para baixo são mais metálicos. Aqueles que se encontram mais em cima e para o lado direito são de menor caráter metálico. Então, nós temos metais e metais com suas propriedades metálicas mais intensas ou menos intensas. Metais liberam elétrons com grande facilidade e é por isso que os metais são bons condutores elétricos e também bons condutores térmicos. Essas informações são importantíssimas. Ora, estudante, então chegamos aqui ao final de mais uma videoaula onde estudamos a eletropositividade ou o caráter metálico, na verdade. Aluno, no nosso próximo vídeo iremos estudar uma outra propriedade periódica chamada eletronegatividade. Eu aguardo todos vocês no nosso terceiro vídeo da playlist sobre as propriedades periódicas dos elementos químicos. Até lá, estudantes de Química!